Alô, alô. Alô, alô. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Sérgio Thyssen, que esteve conosco no simpósio no sábado à tarde, nos trazendo, naturalmente, informações importantíssimas que quem participou presencialmente ou pela internet teve o prazer de tomar conhecimento da sua exposição. Dr. Sérgio Thyssen é médico, cardiologista, físico e expositor espírita, especialista em cardiologia e física da matéria condensada. Atua há décadas no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. É professor de terapia intensiva e participou de congressos internacionais com pesquisas sobre TEA, transtorno do espectro autista, e saúde mental. É fundador da Sociedade Espírita Reencontro e do Grupo Espírita Francisco de Assis, ambos no Rio de Janeiro. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Tem extensa trajetória como conferencista no Brasil e exterior. Dr. Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos, sendo filho do renomado Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB de 75 a 1990. Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, tem extensa trajetória como conferencista no Brasil e no exterior. Estou repetindo o trecho que eu acabei de ler. Desculpem. É o celular. Doutor Sérgio, por favor. Fernanda. A Fernanda, nossa companheira nesta casa, participante do grupo de jovens, vai fazer a prece para que em seguida nós possamos ter o prazer de ouvir o doutor Sérgio. Boa noite a todos. Que bom ver a casa cheia. A gente sabe que é corrida, às vezes a gente não consegue, mas que bom que todo mundo conseguiu dar um jeitinho e está aqui hoje. Então vamos todos fechar os olhos, respirar profundamente. Vamos tentar nos conectar, acalmar o coração para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade da casa que foi preparada, que veio aqui para receber cada um de vocês. Eu espero de verdade que os corações estejam abertos, que vocês aproveitem cada palavra, que ela enche o coração, que vocês encontrem aqui o que vocês vieram buscar, porque nós não sabemos, mas Deus sabe, a espiritualidade sabe o que cada um precisa ouvir. Então, de verdade, que seja um dia especial, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que durante essa semana, além de aprender aqui, e muito, que hoje com certeza vocês aprenderão, que quando sair daqui vocês saiam com o coração cheio, espalhando a luz do Cristo, porque Ele espera que a gente seja ponto de luz na terra. De nada adianta o conhecimento se a gente não colocar em prática. Vai ter dia que nós vamos conseguir, vai ter dia que vai ser mais difícil, mas que vocês sempre olhem a Deus e se conectem com o anjo de vocês para conseguir praticar tudo que vocês aprendem nessa casa de amor. Que vocês sejam ponto de luz, que tenham uma semana de vitórias, que Deus cuide de cada pensamento, vigie o coração, enche o coração de bondade para espalhar amor, que sejamos espíritas bons,
que a gente tente todo dia, com muita persistência, para ter sucesso, para que a gente aproveite essa reencarnação na Terra. Eu desejo de coração uma semana muito abençoada, com muita bênção, muita graça e muita proteção. Que assim seja. Boa noite. Como é que é mesmo? Tudo bem, meus amigos? Olha, eu estou mais uma vez muito feliz de retornar. Estivemos juntos, pelo menos com alguns de vocês, no sábado passado, não é? Examinando um determinado tema, e hoje nós vamos procurar ver de perto algo que tenha muito a ver com a nossa realidade, com a cristandade de um modo geral, com todas as crenças, com todos os credos, com todas as religiões, porque a prece, a oração é algo universal no planeta Terra. Então, nós vamos escolhendo alguns aspectos para que nós possamos ver um pouquinho mais de perto, e temos aí 240 slides, então até meia-noite no máximo. Amanhã é quarta, não é? Ninguém tem compromisso cedo, então nós podemos avançar normalmente. Então preparem-se. Então, muito obrigado, viu, pela presença de todos, que possamos examinar, abrindo, conforme for, 1h para perguntas, de tal forma que vocês já vão anotando para não deixarem isso para outro dia, tá bem? Então, o título está ali: A Prece segundo o Espiritismo, a Física Moderna e uma Nova Medicina. Antes de nós irmos adiante, não é? Nós todos somos espíritas a princípio, nós que estamos presentes no auditório, os amigos que possam estar nos acompanhando através dos aplicativos, de tal maneira que Allan Kardec trabalhou esse tema de uma maneira muito especial para o conhecimento a respeito da parte daqueles que, sendo espíritas, conheceriam os postulados espíritas e poderiam, então, diante disso, fazerem toda uma valorização especial desta questão que é a prece, a oração, que é o nosso tema. Mas uma questão curiosa para nós: existe a física clássica, existe a física moderna. A física é a mãe das ciências. Tudo no universo tem a ver com a física. No Brasil, no planeta Terra, no mundo espiritual e no plano físico e no universo de Deus de uma maneira geral. Nós poderíamos dizer que Deus é físico, por causa da natureza das questões que os físicos examinam, tanto do ponto de vista da clássica como do ponto de vista da moderna. A física clássica é a newtoniana. Nós vamos ver algumas coisinhas. A física moderna começa em 1900, 14 de dezembro, quando Max Planck tem uma ideia que resolve um problema que os físicos até então não podiam resolver. E aí surge a mecânica quântica e logo depois a teoria da relatividade. A mecânica quântica com Planck, Max Planck, e a teoria da relatividade geral e especial a partir de Albert Einstein. Tudo isso gerou como que uma grande revolução para a humanidade. E nós usufruímos dos resultados positivos de todo esse avanço da física até hoje, e são avanços que vão se perpetuar, de tal modo que isso vai dando origem a uma série de outras coisas
positivas, e são essas que nós vamos podendo ressaltar. Nova medicina, o que seria isso? A medicina é a mesma. A medicina começa com Imhotep. No Egito Antigo, era um sacerdote, um hierofante, médico, não se sabe como que ele conheceu a arte de curar, que é a medicina, e ele era muito chegado ao faraó daquela dinastia, há 5.800 anos atrás. Os outros notáveis vieram depois, exemplo de Hipócrates. Hipócrates, na Grécia, surge 400 anos depois de Imhotep. Então, é ele o verdadeiro pai, Hipócrates é um desses herdeiros. A medicina convencional avançou maravilhosamente, especialmente nas últimas décadas. Nós tivemos progressos extraordinários, mas dentro de um modelo mecanicista, cartesiano, materialista. E é uma medicina maravilhosa e todos nós nos valemos dela no dia a dia há séculos, sobretudo nas últimas décadas. Mas, recentemente surgiu um modelo novo, que é o paradigma religiosidade/espiritualidade. E isso vem mudando completamente a visão de médicos a respeito da medicina, a respeito das pessoas, dos pacientes, de tal maneira que aquela ideia de priorizar o corpo físico e tão somente ele, essa é uma ideia que está mudando. O corpo físico para os encarnados e para a medicina convencional é fundamental de ser valorizado. Mas agora há uma tendência à humanização da medicina, mas mais do que isso, uma medicina envolvendo questões religiosas, questões de religiosidade e espiritualidade. E o mundo inteiro está lidando com isso. Isso nada tem a ver, de uma maneira direta, com o espiritismo. Existe uma medicina espírita? Existe. Dentro desse paradigma, mas o paradigma este é muito mais amplo, ele é muito mais universal e vem congregando colegas médicos do mundo inteiro, dos mais de 200 países que compõem, vamos dizer, a vida humana dos encarnados. Mas isso nós vimos um pouquinho no sábado, isso pode ser tema para o futuro. Muito bem, quantos slides? 230, estamos no primeiro. Entenderam a ideia da meia-noite? Pois bem, eu comentei com vocês e agora eu busco apenas o detalhe sobre o tema. Se eu entrar no mais importante site de medicina como ciência do planeta Terra, esse site se localiza nos Estados Unidos, mas ele é acessível a todo mundo. E se eu entrar numa parte do site do NIH, que se chama PubMed, é onde eu posso pesquisar o que existe sobre qualquer área da medicina. E aqui, de propósito, eu coloquei a palavra prayer, prece, oração. E aí vocês vão ver que eu tenho 80 mil pesquisas de medicina com oração, com a prece, para mostrar para nós que o paradigma novo está se difundindo, porque são 80 mil grupos de pesquisa envolvendo colegas do mundo todo, que foram pesquisando e continuam fazendo isto sobre prece, oração e medicina, sugerindo para nós que estas coisas como compaixão, empatia, perdão, essas questões que são de fundo moral, que envolvem sentimentos, pensamentos, espiritualidade, tudo isto já está fazendo parte da medicina. Eu comento às vezes, eu sou cardiologista, eu comento que eu tenho pelo menos 2 colegas cirurgiões cardiovasculares no Rio de Janeiro, que quando é um paciente meu, que eu não pude evitar que ele precisasse da cirurgia,
Eu vou ao centro cirúrgico, eu participo, e a primeira coisa que esses dois cirurgiões fazem é chamar todas as pessoas que compõem aquele ato cirúrgico dentro do centro cirúrgico, com o paciente ainda acordado, o anestesista, antes da indução anestésica, ele convida todo mundo. E todos vêm, e ele, cirurgião cardiovascular, faz uma oração pelo êxito da cirurgia, com o paciente escutando. E a coisa também interessante é que eles dois, nenhum dos dois são espíritas. Cada um na sua crença, cada um fazendo a prece para que tudo corra bem e o paciente tenha sucesso em relação ao procedimento cirúrgico. Vindo um pouquinho para as questões da física, as 4 forças do universo. Quando alguém vai estudar graduação em física, vai estudar essa questão básica. Existem 4 forças, 4 campos, 4 interações da física. Então, existe a força gravitacional, por exemplo, gera o peso dos corpos, a atração entre a Lua e a Terra, e toda a mecânica celeste depende da gravidade. Não só da Terra, de todos os mundos que nós podemos conceber, visualizar, valorizar. Existem 2 forças que são da física nuclear. A física nuclear é uma área da física moderna. Então tem a força nuclear forte, que mantém a estrutura da matéria, como nós conhecemos. A energia nuclear tem a ver com isto. Uma usina nuclear pode sustentar, por exemplo, tudo de uma cidade ao longo de 2 anos, dependendo das características dessa usina. Existe uma outra pouco estudada, mas pouco estudada por nós, que somos pessoas comuns, que é o decaimento beta da força nuclear fraca. Eu falo assim, que é para nós irmos escutando essa maneira de falar sobre aspectos da natureza. Eu brinco dizendo, um dia todo mundo vai estudar física e vai lembrar disso. Quando eu digo um dia, não é nem amanhã nem depois, pode ser no além, pode ser na próxima existência, tudo está aberto para o nosso conhecimento. Lembrando que todos os filhos de Deus devem se desenvolver, devem adquirir ciência universal. Uma das asas da libertação do espírito. E a outra asa, a asa da bondade e do amor. E uma força que é mais ligada ao nosso tema é o eletromagnetismo. Tudo de magnetismo tem a ver com essa força. Então, é, na verdade, uma coisa só. Então, existe o equivalente magnético e o equivalente elétrico dos fenômenos. E se você estudar André Luiz, em 3 livros, ele diz que pensamento é eletromagnetismo. E ele, numa altura, ele diz, só que a velocidade é além dos 300 mil quilômetros por segundo, que é o limite do eletromagnetismo básico, ainda da física clássica. Então, se é além de 300 mil quilômetros por segundo, é de natureza quântica. Mas André Luiz não quis usar a palavra quântico naquela época. Já se conhecia, mas Emmanuel não autorizou e ele não usou. Enfim, outra ideia, vejam, no tempo de Kardec, à esquerda, século XIX, falava-se em fluido elétrico, fluido magnético e gravidade. Fluido elétrico, não se usa mais essa terminologia, muito menos o magnético. No século XX, XXI e daqui para frente, campo elétrico, campo magnético, lembram? Nuclear forte, nuclear fraco e gravitacional. Pois bem, Livro dos Espíritos, cedinho, no início, pergunta número 27, de o que compõe o universo? Qual é a resposta dos espíritos?
é composto de espírito, matéria e fluido cósmico universal. Então é isso que está no grande todo, tudo criação de Deus, na Terra, nas estrelas, nas galáxias, nos conglomerados galácticos e assim por diante. Pois bem, sigamos. Fluido universal, que é abordado por Kardec e pelos espíritos. Então, Einstein trabalhou uma ideia da chamada teoria do campo unificado, juntando as quatro. Essa união das quatro lembra as reflexões sobre o fluido cósmico universal. Então, aquele campo primordial de onde derivam as quatro forças. Tudo isso vai se estudando nas escolas. Então, todas aquelas forças, elas têm um elemento que é fundamental para que essas forças aconteçam. O fóton, o gluon, o bóson W e Z e o graviton, que ainda não foi identificado, mas é um equivalente para o campo gravitacional da Terra e do universo inteiro. Bóson de Higgs, partícula divina, Nobel de 1988, Leon Lederman, a ideia qual é? É uma maneira de você começar a encontrar que as questões da ciência básica, mãe, que é a física, tem seu correlacionamento ou correlação com as questões que nós estudamos no Espiritismo. Só não vamos aprofundar hoje, deixamos para 2032. Tá bom? Anotem na agenda. Então, antes da física moderna, vejam lá, Isaac Newton e outros grandes cientistas trabalharam a mecânica clássica. E a mais espetacular aplicação é a mecânica celeste, para você entender as questões da relação estável entre os corpos celestes. Algo, aliás, bem divino, eu diria. Seguindo adiante, lembrarmos matéria, energia, fluido e magnetismo. São questões que nós, aos poucos, vamos nos familiarizando. E tudo isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a prece. Sobretudo, energia, fluido e magnetismo. Mas, num certo sentido, a prece tem o quê de material? Por quê? A prece não é do pensamento? Pensamento não é eletromagnetismo? O eletromagnetismo mostra que o pensamento tem uma natureza ondulatória, por isso a telepatia é transmitido a grandes distâncias, banha o ser humano, as suas trilhões de células, toda vez que ele pensa, toda vez que ele ora. E, ao mesmo tempo, tem uma natureza corpuscular. Essa natureza corpuscular é o fóton. E como é corpuscular, é material. Então, tudo isso se relaciona. Vocês já viram essa imagem antes? Talvez não. Isso é um modelo para se visualizar uma coisa que se chama vácuo quântico. Quando vocês estiverem dando passe em alguém ou recebendo, imaginem que vem algo do nada que envolve a espiritualidade e que nós podemos fazer a correlação com o vácuo quântico. Claro que vem o fluido do duplo etérico do passista, que é fluido vital, de tal maneira que é um aspecto misto, dependendo do trabalho de cada magnetizador, essas questões fazem parte. E nós podemos ir estudando isso tudo. Nós tivemos inúmeros desenvolvimentos maravilhosos através da física moderna, e nós vamos ver ainda coisas extraordinárias, de tal maneira que imagens que nós nunca tínhamos alcançado, esses registros são possíveis hoje, quando não eram há 50 anos atrás. Antes da moderna mecânica clássica,
a óptica, o eletromagnetismo e a termodinâmica, que é uma parte linda da própria física clássica. Na moderna, lembram? Mecânica quântica, Max Planck, e teoria da relatividade geral e especial por Albert Einstein. Podemos ver isso um pouquinho mais adiante. Então, durante todo o século do seu desenvolvimento, não somente mudou profundamente nossa compreensão da natureza e do universo, como também permitiu a criação de fantásticas tecnologias que fizeram a mais recente revolução tecnológica da humanidade. Quem? A física moderna. Esse é o tio Planck, uma foto dele de 1918, Prêmio Nobel de Física. Então, mais recentemente vieram as equações de Maxwell, que descrevem o eletromagnetismo e a luz como onda, a descoberta do fóton, pacotes de energia, daí a palavra quantum, e a ideia do efeito fotoelétrico que fez com que Einstein recebesse o Prêmio Nobel de Física de 1905. E a luz, ou as radiações, têm natureza dual, como lembrava agora há pouco a questão corpuscular e a questão ondulatória. Onda, partícula. De certo modo é uma coisa só, mas em fenômenos prevalece onda, em outros fenômenos prevalece a natureza particular. Essa imagem não é um desenho de uma criança, isso é fotografia da natureza ondulatória da luz. Uma imagem dele, de 1921. Vejam como é a evolução. Lembram de Dalton, do colégio? A atomística de Dalton? Ele era contemporâneo de Kardec. Então, nos tempos do codificador e da doutrina espírita, se acreditava que o átomo, daí esse nome, átomo, não se divide, era o entendimento de todo mundo da ciência de então. E aqui você vê que, com o passar do tempo, o átomo foi subdividido inúmeras vezes. Posso brincar? Se eu pergunto para o Vicente, que é o meu filho caçula, eu digo, filho, do que é composto propriamente o átomo? Aí ele brinca, ele tem 13 anos. Pai, você esqueceu? Quarks e gluons, bósons e leptons. E por aí vai. Então, nós um dia vamos voltar a isso tudo e vamos conhecendo melhor. Isso é típico do avanço da ciência. Ideia de um elétron positivo, pósitron. Isso é uma foto de aceleradores de partículas, mostrando essa possibilidade das antipartículas. Aqui em Genebra, debaixo da terra, fronteira com a França, você tem um dos mais importantes centros de pesquisa na área da física básica. Querem ver tema para o futuro? Mundo contemporâneo e transformações, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria, bóson de Higgs, supercondutividade, high-TC em alta temperatura ambiente, nanotecnologia, inversão dos polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo e o mundo das partículas superiores à velocidade da luz, que são os táquions. E a palavra vem por causa de taquicardia, taquipneia, que significam velocidades acima das habituais para determinados aspectos da vida humana. Tudo isso tem um quê de espiritualidade, mas não é bem algo para o nosso tema de hoje. Ó, nós aqui no futuro, nós vamos ter livrinhos infantis com historinhas de todo tipo? Vamos. Mas nós estaremos estudando isso, porque é o chão, é a base do conhecimento do universo. Então, lembrando para o nosso tema, constituição tríplice do ser humano, corpo físico, perispírito e aquela ali que é como uma centelha divina,
é exatamente a alma imortal, que não tem forma humana como o perispírito tem por causa do corpo astral, como o corpo humano tem por causa do modelo organizador biológico que é o perispírito. Essa é uma imagem que todos já viram outras vezes, não é? Corpo físico, perispírito e espírito. E a ideia, quem ora? É o espírito, é a alma imortal. Mas o perispírito recebe as influências de quem ora, tanto quanto as células aos trilhões em relação ao corpo físico. Importante lembrar, pensamento é uma radiação da mente espiritual do corpo mental. É radiação eletromagnética, está associada a um campo, uma força e uma energia. E a prece varia de acordo com a potência de quem ora, que vem da evolução espiritual. Ela é ponderável, ele, o pensamento, constituído de partículas, que são os fótons. De novo, a lembrança da natureza dual, partícula e onda. De onde isso tem a ver conosco? Desde o centro ou vórtice coronário no alto da cabeça, para toda a córtex cerebral, sistema nervoso central e periférico, todas as células até o exterior. Então, é como ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos, e tem propriedades de onda e de partícula. Quando nós orarmos, lembremos disso. O quanto a prece é palpável na sua origem. Irradia-se a curtas e grandes distâncias e interage com a matéria. Por isso as propriedades terapêuticas da oração. Especialmente o corpo físico de quem ora e para quem aquela oração está sendo oferecida, que é o que nós chamamos em medicina de prece intercessória. A sua vizinhança e no mundo espiritual, claro, onde a matéria é muito mais sutil, a coisa então vai muito longe. O que Kardec estudou conosco, ou nos deixou com os espíritos da codificação? Qual é o atributo essencial do espírito imortal? É o pensamento. E prece é pensamento. Propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, que, individual e coletivamente, retorna para Deus, na Terra e em qualquer parte, para a sua eterna evolução e felicidade. Hoje, eu não vou comentar muito sobre essa experiência, mas ela é linda. Um físico mexicano, Jacobo Grimberg Zilberbaum, faz uma experiência, pede para 2 jovens pensarem durante meia hora um no outro, lembrando da infância, das brincadeiras, e leva um para uma sala num prédio, colocando-se os eletrodos do eletroencefalograma, e outro numa outra sala de um outro prédio vizinho, também com os eletrodos do eletroencefalograma. Vocês lembram da luz estroboscópica, aquela que pulsa aqueles que vão nos lugares à noite para dançar? Lembra aquela? Pois bem, no experimento, um deles fica de olhos abertos, o eletroencefalograma correndo o tempo todo, em contínuo, e aí quando ele vê aquela luz piscando, o eletroencefalograma dele, as ondas mudam de padrão. Imediatamente, o padrão do eletroencefalograma do outro que está no outro prédio muda da mesma forma. E o mais curioso, que para que isso pudesse trazer subsídios, tanto um como o outro foram colocados dentro de gaiolas de Faraday. Gaiola de Faraday é algo antigo, é uma blindagem eletromagnética perfeita. Então não é eletromagnetismo que está ligando os dois. Para que haja transmissão, o que é pensado, o que é de interação, entrelaçamento, é um fenômeno quântico. Então, essa é uma experiência para se aprofundar
em algum outro momento. Mas eu coloquei aqui só para nós lembrarmos de algo: comunicação quântica. André Luiz fala de algo semelhante, dentro daquilo que ele já poderia adiantar naquela época. E essa comunicação quântica, quando Jesus fala no seu rebanho, ele, governador da terra, modelo e guia, ele traz a ideia de que nós todos, já se sabe, estamos entrelaçados. Entrelaçamento é um fenômeno quântico. Então, nós podemos nunca ter nos visto. Cada um pode estar em casa, num país diferente, mas existe algo de origem, de criação, de criaturas, todas vinculadas entre si. Por isso que Filomeno de Miranda diz que toda vez que alguém evolui espiritualmente e vai para um salto quântico, para uma condição melhor, evolutivamente, leva a humanidade inteira consigo. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma lei. Quando não há retrogradação, lembram? Na lei. Mas quando alguém se compromete, agindo criminosamente, gerando prejuízos enormes para outras pessoas, o seu perispírito se adensa. O perispírito mais denso, o campo gravitacional atrás para baixo. E aí o que acontece? A humanidade toda desce. Olha a delicadeza, a importância dos fenômenos mentais. Mas isso fica para 2032, claro que para quem tiver encarnado. No mais tardar no mundo espiritual, não é? Nós vamos nos ver de novo por lá. Então, agora eu vou para o Espiritismo, agora que nós consideramos algumas pequenas questões. Vejam André Luiz no livro Missionários da Luz. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Não adianta decorar a prece A, B, C e repeti-la assim de um modo automático. É isso que ele quer dizer. É claro que alguma coisa positiva existe, mas não é tudo. Então a prece é vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Entrelaçamento. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Vocês já imaginaram orações de espíritos elevados? De espíritos puros? Lembrando em Kardec a hierarquia dos espíritos, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, puros, puríssimos. Fora os Cristos divinos, os devas arcangélicos. Então isso é todo um aspecto para nós irmos ventilando. Marcos, Evangelho, vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. Isso é Jesus no Evangelho de Marcos. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer? Que quando alguém está encarnado, a carne, o corpo físico, a vestimenta, dificulta a expansão do entendimento do universo e das coisas, por causa do aprisionamento. A encarnação é como uma prisão no corpo, do corpo para as almas ou espíritos. Vigiai e orai, a fim de não entreis em tentação. Quantos e quantos religiosos de qualquer vertente, credo ou crença, vêm cometendo os maiores escândalos espirituais ligados às crenças de praticamente todos os povos.
Lei de adoração, Kardec. Em que consiste a adoração? A adoração tem a ver com o nosso tema? Tem. Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Pela prece. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Livro dos Espíritos, das Leis Morais. O que é louvar? É o reconhecer e exaltar Deus em tudo o que Ele criou. É a nossa aceitação e alegria por tudo que nos rodeia e que está tão bem feito, tão justo, tão equilibrado. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Onde elas estão? Em tudo e dentro de nós ainda. Essa luta é uma luta de todos os dias. Agradecer. Ela é feita com vistas a agradecermos as inúmeras bênçãos de que somos alvo e que nem sempre sabemos reconhecer. A mais importante é a própria vida. Mesmo na Terra, mesmo nas condições que forem possíveis, num mundo de expiações e de provas, como é o nosso. Missionários da luz de novo. Agora é os mensageiros. Deixa eu voltar aqui, se eu conseguir. A oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração, fidelidade do espírito. Quem ora sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. André, não, aqui é Aniceto, um dos instrutores da colônia. De tal maneira, seguindo adiante, depois da morte, quem escreveu? Não vou prometer bombons porque a resposta está ali. Não é verdade? Vejam Leon Denis. A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres. Um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Rezar o que é? É repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Não é esse o nosso tema. Orar, sim, é sentir, é irradiar para Deus, firmando, desse modo, uma comunhão com Ele. Como orar? Evangelho segundo o Espiritismo. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. É a diferença do rezar para o orar. Como orar? A prece deve ser uma expansão íntima da alma para Deus. Um colóquio, um encontro, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda, é por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Também Leon Denis, num livro extraordinário, que é Depois da Morte. Importância da prece. A prece torna o homem melhor? Sim,
porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Kardec, O Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Já vimos que sim. Os mensageiros, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. Comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Aniceto. Quem é o pai do magnetismo? Eu não me refiro aos ímãs. Eu me refiro ao magnetismo que Kardec estudou desde os 19 anos. Allan Kardec era um exímio magnetizador, contemporâneo dos mais renomados magnetizadores da metade do século XIX. Mas quem abriu esta perspectiva científica para a humanidade? Aguinaldo já respondeu. Se valesse bombons, ele já tinha recebido uma caixa e meia. Alguém lembra? Mesmer. Franz Anton Mesmer. De tal maneira que nós vamos nos lembrando que eu vou mostrar para vocês algo que eu achei na Revista Espírita e que é da autoria de Mesmer, desencarnado, falando a respeito do nosso tema. Então, seguindo adiante, importância, a prece em qualquer ocasião melhora, corrige, eleva, santifica. Reparem que variam os autores das reflexões, mas o centro é um centro comum. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, é Jerônimo. Em que sentido? Não adianta rezar e continuar errando e fazendo tudo de maneira a contrariar as leis de Deus. O que é isto? Posso contar rapidinho? Quando foi em dezembro de 2017, eu tive vontade de começar um pequeno grupo de oração. E aí eu tinha viajado para Portugal muitas vezes. E sugeri que nós, poucos aqui do Rio de Janeiro, nós nos uníssemos com poucas pessoas, 3 lá da Serra da Lousã, em Portugal. E começamos esse grupo chamado Prece pela Humanidade. O tempo foi passando, éramos apenas 6 no total, amigos foram pedindo para entrar, foram participando. Antes da pandemia chegar a preocupar, foi março, abril de 2020, nós tínhamos 1.200 pessoas de 6, 7 países. Veio a pandemia. A morte de muitas, centenas e centenas de milhares no Brasil. E no mundo. E aí as pessoas vivenciaram a depressão, a ideação suicida, o lockdown, o isolamento social, a perda de empregos, a falência de comércios, indústrias. Foi um período muito escuro da história, num certo sentido. E aí o que acontece? As pessoas ficaram mais aflitas e foram pedindo para entrar. De tal maneira que hoje, bastante tempo depois do final da pandemia, graças à vacina, nós temos 10.200 pessoas de 18 países. Antes da pandemia, a prece era feita apenas no domingo às 6 da tarde. Como na pandemia eu trabalhava de casa,
usando máscara para sair, tivemos que, assim, modificar todos os hábitos como todo mundo fez. O que acontece? Eu falei, puxa, tanta gente vivenciando o luto, a dificuldade, adoecendo da depressão, da ansiedade. E aí eu passei a fazer a prece todos os dias, como ela acontece até hoje. E talvez alguns de vocês estejam participando já há um certo tempo. De tal maneira que é um pequeno projeto em busca de trazer pessoas quaisquer, de quaisquer crenças, que desejem ter uma ocasião de prece por dia para orarmos pelos doentes, pelos suicidas, pelos abortados, pelas vítimas de toda violência, feminicídio, infanticídio, bullying, abuso das crianças e tudo mais que nós estamos vendo no nosso mundo, que é um mundo semi-primitivo, considerado na codificação como de provas e expiações. E Allan Kardec fala do tema prece coletiva. 4 anos atrás, o Brasil é envolvido de países de fala hispânica. Todos eles são. E aí nós criamos um pequeno grupo, hoje 1.200 pessoas, Argentina, Equador, Peru, México, Chile, a própria Espanha, lá do outro lado, na Europa, de tal maneira que as pessoas vão entrando. Essa é somente aos sábados, às 7 da noite, no horário de Brasília. Vejam isto. Esse é um projeto novo. Tem menos de um ano. Um outro grupo de médicos que oram. Por quem? Pelos seus pacientes, pelos seus familiares, mas, sobretudo, pelos seus pacientes clínicos, cirúrgicos, psiquiátricos, pediátricos e assim por diante. Para nós tentarmos trabalhar na prática aquilo que a doutrina espírita nos estimula. Esse efeito e ação. Estamos com André Luiz de novo em Os Mensageiros. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Aniceto. Clarencio. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida. Ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades às quais ela se destina. Mateus, esta é uma outra questão, esta é direta de Jesus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, ou como às vezes eu digo, no teu aposento íntimo, e tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. De certo modo, por uma questão de história da humanidade, Jesus viveu na Palestina, na Judéia, em Jerusalém, em Cafarnaum, no Tiberíades, em Belém de Judá. E ele conhecia o modo de oração dos nossos irmãos do judaísmo. Lembram do muro da lamentação, ou das lamentações? As pessoas vão e mostram que estão orando, fazendo gestos, como também acontece com pessoas de outras crenças. E conhecendo tudo aquilo, ele recomenda dessa forma, para que cada um não exalte o seu orgulho, se deixando ver pelos circunstantes, por aqueles que são os seus convivas, porque isso de nada adianta e pode atrapalhar o trabalho
quando ele é autêntico quanto àqueles que oram. Diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los no futuro. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Bênção de Paz é um livro de Emmanuel. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Eu vou apresentar de uma maneira resumida algo que talvez vocês como que se recordem. Estamos aqui no pavilhão de um dos postos de socorro na cidade espiritual chamada Campos da Paz. Lembrando que nosso lar foi aquela que nós conhecemos primeiro. Mas em toda a obra de André Luiz são inúmeras as cidades astrais referidas nas obras. Descrição do ambiente lá por André. Extensas filas de leitos no chão, ocupadas por 1980 espíritos em profundo sono. Todos eles adoecidos em tratamento. Explicação de Aniceto. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. Outros que acreditavam convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. E dormiam, permaneciam eles. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. A maioria não poderá fugir mais tarde. A enfermidade e a perturbação. Se eram desencarnados, estes aspectos médicos aconteceriam em vidas futuras. Mas estes também eram encarnados desdobrados. E sendo, vamos dizer, acolhidos no mundo espiritual durante a noite para um benefício qualquer. Tratamento comandado por Alfredo, manutenção do máximo de silêncio, auxiliares desencarnados, os mais suscetíveis sendo atendidos primeiro. E aí vem um aspecto numérico, não é? Alguns poucos receberam o sopro curador, que no mundo espiritual também tem todo o seu sentido. E aí vem a prece de Ismália. Ismália começou a orar, acompanhada por todos em silêncio. Todos seguiam a rogativa frase por frase. Repetiam em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Está no livro Os Mensageiros. Reparem a prece coletiva no mundo espiritual. Também. Ismália irradiava luzes diamantinas por todo o corpo. O tórax parecia conter uma lâmpada acesa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela e predominava nelas a cor azul.
Depois delas, em brilho, vinha aniceto, de um lilás surpreendente. Depois Alfredo, cuja luz era um verde suave. Depois alguns cooperadores e, em seguida, Vicente e André Luiz com fraca luz, olhando aquilo tudo. Resposta à prece de Ismália. Grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanho variado, caíam sobre os que oravam, exceto sobre os que dormiam. Caíam com a mesma abundância sobre todos os servidores. Desapareciam ao tocar-lhes. Começava a sair da fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração e claridade que os revestia. As bolhas atingiam os espíritos em sono. As emitidas por Ismália eram mais intensas e mais rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Cada qual revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Isso é ou não é um convite para nós? Convite à reflexão, convite à ação. A prece como uma forma de ação no bem. Vejam os flocos. Partiam dos trabalhadores e a história segue. Evolução em dois mundos. Prece é fluido mental ou matéria mental que tem a sua ponderabilidade e suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre. Lembram do colégio a tabela periódica de Mendelejev? Lembram? Pouco, né? Também já foi há bastante tempo. A partícula do pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetória dos componentes que a integram. Ou seja, nós não estamos falando de noções abstratas. Elas também existem. Nós estamos nos referindo com os amigos espirituais a questões palpáveis. Enfim, nós iríamos conversar alguns aspectos. Nos domínios da mediunidade, a lâmpada em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesmo os fótons, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico. Nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força do pensamento com que influímos no espaço mental. Não vamos ver isso hoje. Os mundos atuam uns sobre os outros, pelas irradiações que as humanidades destes mundos como que despedem na direção de outros mundos e na direção de todo o universo. Vocês já imaginaram o trabalho de humanidades redimidas, humanidades de mundos superiores? Vocês pensam que mundos, estrelas, orbes não ajudam a nós todos aqui na Terra? Vocês conhecem o princípio da solidariedade entre os mundos? Qual é a relação de Sírius, a estrela, com o planeta Terra? Alfa de Sírius, porque tem beta também. Para onde foram os degredados de Sírius? Para a Capela. Ficaram lá milhares de anos. E os que não evoluíram em Capela foram transmigrados para a Terra. Por isso que quando nós estudamos, vamos dizer, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, você vai estudar que nós temos, lembram de André no início? Umbral
inferior. André perguntando Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, é o lugar mais escuro e de vida dificílima que nós conhecemos em nosso lar. Quando ele diz isso, é porque ele também não conhecia as zonas abissais. E essas zonas, umbral inferior, trevas e abismo, são as mais numerosas do ponto de vista de espíritos humanos do nosso planeta. Por incrível que pareça. Temos que estudar isso. De novo, fica a sugestão da leitura do livro As 7 Esferas da Terra, Mário Frigueri, Federação Espírita Brasileira. Eu até diria, leitura obrigatória. Pois bem, luz das estrelas, campo gravitacional, as psicosferas do mundo, incluindo a nossa, e o princípio da solidariedade entre Sírios, Capela, Terra, e para onde vão, nesse processo de transição, os degredados daqui. Quem é o Senhor dos degredados? A autoridade celeste trabalhando no sentido de marcar aqueles que já estão indo para o mundo dos degredados. Quem é? João Batista, o chanceler da justiça. Lembrem-se que quando Jesus se refere a ele, a alguns apóstolos, ele diz, olha, de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, na terra, claro, ele foi o maior. Por isso ele é a autoridade para lidar com estas coisas. Mas esse é assunto para 2020 qualquer coisa, não é? As almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Comunhão mental entre encarnados, entre desencarnados, ligando os dois mundos numa mediunidade sutil, ligando os mundos às humanidades e todas elas a Deus. A prece, somos o que pensamos e estamos em comunhão com os afins, de mesma religião ou crença, mesmos objetivos e a sintonia, gerando iluminação. E por aí vai. São muitos aspectos. Na essência divina ou dela, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Por isso que nós, quando vamos orar, nos retiramos do ambiente, das atividades e assim por diante. A grandeza da oração, equilíbrio e prece. Equilíbrio e prece. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. A oração é a locomotiva do processo evolutivo de qualquer filho de Deus. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida, que é Jesus, para a vida do coração, no sentido do afeto. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que vem a ser o bem de si mesmo. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Olha o ensinamento de Kardec. A oração agradável a Deus é o trabalho, trabalho da inteligência, trabalho do corpo.
Era aqui que eu queria chegar, a Mesmer. Há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Assina Mesmer. Está na Revista Espírita de janeiro de 1864. Lembrando do Centro Espírita, oficina de trabalho, templo de oração, posto de socorro aos aflitos, escola de amor fraternal. Enfim, são muitas as questões, mas pelo adiantado da hora, eu acho que nós podíamos valorizar aqueles itens que nós fomos lembrando, retirando os conteúdos dos livros que são os mais relevantes sobre essa temática e lembrarmos a evangelização da infância, da juventude, dos adultos, a importância que ele traz no sentido de ensinar a orar, a ideia de aprender a orar e não a repetição de frases. Vocês lembram de uma história que eu estou me recordando agora? Nós estávamos, vamos dizer desse modo, há 2000 anos. E os apóstolos, numa altura, sempre eles tinham ideia de que Jesus se retirava do convívio deles. Desaparecia. Isso tem aspectos técnicos, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Eles procuravam e não achavam. E ficavam buscando voltar a enxergar Jesus. Só que o mestre se retirava e entrava em profundo vínculo com Deus. Como se diz em solilóquio com o Pai Eterno. Numa altura, eles buscavam Jesus. E quando eles olham, vamos dizer, na linha do horizonte, eles viam uma luz. Que não era uma luz de uma estrela. E alguém pensa, um dos apóstolos, Pedro, é ele, vamos até lá. E querendo ficar naquela altura pertinho do mestre, eles vão e vão chegando, a luz vai ficando muito maior. E quando eles reconhecem que é Jesus orando em silêncio, aquilo causou neles uma impressão que eles nunca mais perderam de vista. E quando Jesus termina esse encontro com o Pai Celeste, através da sua oração, eles que eram todos de origem judaica, que frequentavam as sinagogas, o templo de Jerusalém, um deles vai adiante e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Tal deslumbramento do que eles constataram naqueles poucos minutinhos ao verificarem a oração do Cristo em relação ao Pai Celeste. E aí é quando, nessa altura, Jesus entende a solicitação, Jesus desejava ensinar os seus queridos apóstolos e continuadores, lembrando que há uma hierarquia da falange sagrada dos Espíritos do Senhor. 12 apóstolos, na verdade 13, porque quando Judas Iscariotes desencarna depois do Calvário, o grupo, o colégio apostólico, convida Zaqueu, o publicano, também chamado
Matias. Quem é ele? Bezerra de Menezes. Muito tempo depois. E aí eles se constituem de novo em 12 apóstolos. E aí o que acontece? Eles eram como que familiarizados, mas havia algo a mais que Jesus desejava ensinar para eles. E é quando Jesus, então vamos orar. E aí Jesus comenta: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que a todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridades na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, nos vales da dor e da amargura. E ele continua e conclui. Então, a origem do Pai Nosso vem da ideia de Jesus ensinando aos apóstolos. A falange sagrada são os 12 apóstolos, os 72 discípulos, os servos, os amigos e os 500 da Galileia, como Humberto de Campos traz no livro Boa Nova, num capítulo que tem esse título, Os 500 da Galileia. Então, meus queridos, nós temos aí todo um convite que a doutrina espírita nos traz no sentido de nós compreendermos cada dia um pouquinho melhor os ensinamentos que se envolvem com o nosso tema desta noite, que é a oração, que é a prece, buscando a melhor comunhão com o Pai Celeste de que somos capazes. Que Jesus abençoe a vocês todos. Muito obrigado e uma excelente noite e um bom descanso. E até amanhã. Dado ao avançar da hora, nós vamos fazer um passe coletivo. Aproveitando esse ambiente que o nosso Thyssen criou, com essa palestra linda, maravilhosa, falando sobre a oração. Então, sabemos que a eficácia, o valor da oração está na sintonia das pessoas, que todos estejam conosco em pensamento, orando nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, companheiro inseparável de nossas almas, agradecemos, Senhor, imensamente todas as bênçãos derramadas sobre nós, aquelas que nós vislumbramos e todas as outras que nem sequer temos condições de avaliar. Nesse momento, Senhor, em que a Terra passa por momentos difíceis, mediante guerras infelizes, que possamos contribuir com o nosso desejo da paz, a envolver todos os nossos irmãos que ainda não entenderam a sua mensagem de fraternidade e amor.
Pedimos pelas nações, pela solidariedade entre elas. Pedimos pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que os nossos governantes tenham um momento de lucidez para dirigir o nosso país em direção ao equilíbrio, em direção ao progresso, a fim de que todos nós tenhamos força, motivação para realizarmos nossos trabalhos como co-criadores com Deus na edificação de um mundo melhor. Oramos pelas pessoas que ainda transitam no vício, que se estiolam, não valorizando a vida como um todo, principalmente o instrumento de trabalho que é o nosso corpo, que é o nosso cérebro, onde o nosso espírito pode trabalhar nossas emoções, equilibrando, harmonizando as nossas células, dando-nos mais saúde, mais energia, mais força para levarmos adiante o programa que nós fizemos no plano espiritual a ser realizado nesta atual reencarnação. Oramos, Senhor, pelos irmãos das trevas, do umbral, pelos suicidas, pelos criminosos, pelos moradores de rua, pelos andarilhos, pelos pobres, materialmente falando, mas também por aqueles que transitam na ignorância dos seus ensinamentos, Jesus. Oramos, enfim, pelas entidades que trabalham em seu nome, procurando levar a sua mensagem aos corações que ainda transitam distantes da sua luz, mas que não nos falte, Senhor, a coragem, o ânimo, a determinação para sermos modestos, mas sinceros, trabalhadores da sua seara. Agradecemos por essa casa que nos serve de hospital, a trabalhar as nossas doenças da alma, de escola, a nos ajudar a vencer a ignorância intelectiva, como também um porto seguro para aqueles que aqui vêm, se aportam e buscam o Senhor Jesus. Um lenitivo, um afago, uma atenção, um abraço, um carinho, um afeto. Pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por todos aqueles ligados a nós pelo coração, que transitam e nos dão a força, a razão de viver, uma vez que nós todos, Senhor Jesus, como irmãos em caminhada, devemos nos ajudar uns aos outros. Então dê-nos, Senhor, cada vez mais a determinação nesse sentido, de agirmos como caridade, com caridade, conforme o Senhor a entende, sendo bons, bondosos com aqueles que conosco convivem, entendendo cada criatura na sua respectiva condição espiritual e perdoando incondicionalmente aqueles que eventualmente possam nos aborrecer. Gratidão, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos nessa casa, nesse momento, agraciados pela palestra do nosso irmão Thyssen, por esses ensinamentos que fazem cada vez mais motivados a orar, entrar em sintonia com a transcendência,
buscar aurir as energias que lá promanam, para que possamos viver longamente, justificando a nossa estada na Terra, com vistas ao nosso aprimoramento, no auxílio constante àqueles que de nós necessitam. Obrigado, Senhor, por tudo, pela paz que nos envolve, por esse momento bendito, e que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, como o pastor a conduzir as ovelhas. Obrigado mais uma vez, Senhor, e em seu nome, em nome de Francisco de Assis, nosso patrono, da espiritualidade amiga que primacia os nossos trabalhos, de Deus, nosso Pai. Pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite, e que a sua paz nos envolva sempre, e que assim seja.